Aí eu queria entender de você por que o mercado financeiro acordou tão mal-humorado com esse anúncio que foi feito pelo governo federal. Porque a gente está falando do dólar bater pouco mais de R$6, que é algo que a gente não via desde a pandemia. E quando a gente fala de pandemia, foram situações extremamente, graves, excepcionais. Conta pra gente, seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite. E a gente começa assim, né, com uma decepção completa do mercado financeiro com o que o governo apresentou. Foi uma enrola, né, muito tempo para apresentar qualquer pacote e as medidas foram completamente insuficientes aí para reduzir a dívida bruta em relação ao PIB. A gente está observando aí o Bovespa caindo já 1,5%, o dólar, na verdade, ultrapassou R$6 pela primeira vez na história, juros futuros batendo 14,50. E aí, quando a gente olha por quê, fica bem óbvio. 71,9 bilhões de economia em 2 anos aí que eles estão falando, considerando 14 bilhões no corte aí, no aumento das emendas parlamentares, que isso não sabe se vai passar, porque na hora que os deputados forem analisar ali, tá falando de mexer diretamente no dinheiro que eles controlam hoje. E aí até 327 bilhões em 5 anos aí. E aí, quando a gente olha o que tem de importante ali para a gente analisar, a gente está falando do abono salarial, que hoje é de 1 salário por ano, que o governo dá para quem tem baixa renda aí, passa a ter direito a esse abono quem ganha 2.640. Hoje o limite é 2 salários, 2.824. E depois vai baixando até chegar em 1,5 salário. Isenção do IR, ele divulgou, então, num negócio para falar de corte de gastos, aumentou o gasto do governo, né? Estamos falando aí de colocar ali essa compensação com quem ganha acima de R$50 mil, mas não falou os números, se uma coisa equaliza com a outra, se isso bate mesmo, se os números são reais. Aí falou de mexer na lei Aldir Blanc aí, que foi criada lá em 2020 para dar auxílio financeiro ao setor cultural durante o período da pandemia, e o repasse anual para os estados e municípios hoje é de 3 bilhões, e ele vai continuar. Então, na verdade, não tem uma mudança nisso, né? Mas será condicionada à execução de ações no ano anterior. Ou seja, se o prefeito ali, o governador colocou 2 showzinhos para compensar de qualquer pessoa, ele continua recebendo. A gente tem um crescimento real do salário mínimo aí, considerando a inflação, mais 2,5% de aumento real. Revisão dos programas sociais para identificar fraude. Isso aqui não vai dar um volume muito significativo, né? Quem está recebendo Bolsa Família já está trabalhando, alguma coisa nesse sentido. E falou de cortar os benefícios tributários quando houver déficit primário. No ano seguinte fica vedado criar, aumentar e prorrogar os benefícios fiscais. Então, resumindo, tá basicamente esperando aí que o que vai salvar a história toda é só o benefício fiscal.